E eu estava passando problema no meu casamento. Você está rindo, Gisele? Coisa séria. Estava passando problema no meu casamento. E eu tirei, gente, na hora do recreio, para conversar com ela lá. Tinha os intervalos do seminário, você estava para conversar. E a gente foi indo, a coisa foi indo, e foi indo, e foi indo. E quase que foi, a vaca foi para o brejo. Lá na estação lá, São Francisco Xavier, tem um motel ali, o Flor de Maio. Eu não fui para lá porque Deus teve misericórdia. Na época eu procurei meu pastor, falei, pastor, está acontecendo isso. Eu comecei a mudar. Eu andava mal arrumado, comecei a botar uma roupa mais bonita. Comecei a caprichar no perfume, ficar mais cheiroso. Pagava os negócios para ela. Porque aquilo começou a me envolver, gente. Eu estava mal. E ela estava mal no casamento dela. Ela conheceu o marido dela por esses sites amorosos, de namoro. Ela conheceu o marido dela assim. E nós começamos a nos envolver. Mas chegou um ponto que ela começou a fazer ciúme em mim. A gente tinha um colega de seminário que chamava Fernando. E ela começou, não, que o Fernando me encantou. Mas eu sabia que ela estava doida por mim. Chamar ela para sair. E se eu estivesse chamado, ela tinha saído comigo. Na época eu fui procurar meu pastor. Eu abandonei o seminário. O meu pastor falou assim, meu filho, pecado não se encara. Pecado se foge. E eu abandonei o seminário. Faltando um pouco, não voltei até hoje. Abandonei, porque eu sabia, gente, se eu continuasse ali, eu ia acabar chamando ela para sair. E se eu chamasse ela para sair, meu casamento ia pro buraco, porque eu não ia ter cara de, pô, chegar para minha mulher, eu sou muito certinho. Meu amor, eu te amo. Cara, eu ia falar, olha, isso aconteceu, eu te traí. Eu ia trair de manhã, de noite, chegava em casa, a mesma coisa eu falava para minha esposa, antes do boa noite, eu traí você. E o meu casamento ia pro buraco. Eu estava mal resolvido. Você precisa, quando vai fazer aconselhamento, estar bem resolvido. Esteja bem resolvido com aquilo que você vai fazer. Esteja bem resolvido quem você é. Quem é você? Gente, Senhor do céu, hein? Eu preguei isso quinta-feira na igreja e falei assim, muitas vezes a gente tem duas caras, sabia? Quando nós chegamos na igreja, todos nós somos bons. Bota a Bíblia debaixo do braço. Mas, meu irmão, a gente muitas vezes tem duas caras. Fala alguma besteira? Não. Quem tem duas caras, gente? Só que o diabo sabe quem a gente é. E você vai chegar lá, eu sou o que eu sou. O diabo pode falar do meu pecado? Pode. Eu vou falar, cara, o problema é que eu pequei ontem e fiz isso mesmo. Se alguém demoniado ficar, eu fiz isso mesmo e acabou. E o sangue de Cristo me perdoa de todo pecado. E cala a boca aí, porque eu já fiz. Jesus me perdoou e deixa meu saco. Mas se o cara não estiver bem resolvido, ele vai ficar, o capeta me confrontou. Meu irmão, vai dar errado. Está rindo? Então você vai estar ali, gente, para aconselhar as pessoas. Você precisa estar bem. Esteja bem resolvido. Vou falar uma coisa, não vai ficar triste que eu vou te dizer. Se você não está bem, não vai. Não está legal. Não está com condição de encarar o que você vai encarar. Eu tive uma época da minha vida, na igreja que eu fui ungido pastor, quem fazia, tinha um pastor presidente, que era o pastor auxiliar, mas quem cuidava do povo, o pastor do povo era eu, ele era pastor do altar. E eu saía de casa muitas vezes 9 horas da manhã, voltava 2 horas ou 3 horas da tarde, com uma fome, o estômago já saindo por trás, já estava juntando estômago com intestino, juntando tudo, de tanta fome. E eu ouvia, saía de manhã, chegava na casa da irmãzinha lá, pastor, meu marido me bateu. Depois eu fazia outra visita, pastor, eu estou sem comida. Depois era só problema. Ainda tinha os meus. Na época eu tinha 2 filhos. Minha mulher estava grávida do 3º. Eu passando mais luta. Teve um dia que meu pastor presidente chegou na igreja, eu estava tomando que suco com pão. Teve um dia que eu tive que vender ferro para comprar pão para tomar café. Não estou contando miséria não, mas estou mostrando para você que muita gente passa por dificuldade. E o que aconteceu? Eu comecei a chegar em casa mal. Porque eu queria resolver os problemas dos outros e eu não estava resolvendo os meus. Então você precisa ir para a rua com sã consciência. Não que você não tenha problema. Você não pode deixar dominar pelos seus problemas. Mas vai ter dia que tu não vai estar bem. Você vai encarar o negócio. Você vai deixar você pior. Porque, gente, encarar a rua, eu encaro a rua todo dia. Tem dia que eu volto para casa e minha vontade
capaz de você deixar pegar um revólver no tiro no ouvido. Porque você ouviu problema, gente. Você ouviu que mulher foi estuprada. Pô, eu já ouvi de homem que foi estuprado. Imagina isso, para uma mulher, é uma coisa que dá repulsa. Imagina um garoto de 12 anos. O ano passado eu atendi um cara que ele morava numa casa e problema com prostituição, com pornografia e com cocaína. Que ele morava numa casa com 4 gays. E ele começou a contar para mim, pastor, eu morava com 4 homossexuais. E um dos homossexuais ficava me mexendo em mim. Em mim. Ele hoje tem problema com pornografia. Ele é casado com uma mulher que Jesus, sem encarar aquela mulher ali, o cara tem que ter muito jogo de cintura. Tem que ser muito bom. Mas o cara acaba de fazer sexo com a mulher, ele vai se masturbar. Ele vai ouvir por revista pornográfica. E a gente foi sentar, fazer anamnese, foi conversar. De onde veio o problema dele? Lá da infância, quando os 4 homossexuais o manipulavam sexualmente. Nossa, né, José? Mas se você não está bem, tu vai pegar um cara que está na rua e você vai sentar com ele para conversar. Se você não estiver legal, você não estiver bem com você, bem com a situação, o que vai acontecer contigo? Tu vai pirar na batatinha. Eu tive uma época que estava endoidando. O que eu fiz agora tem 2 semanas? Eu peguei com a minha mulher, vou catar um lugar que eu posso pagar, que não seja caro, que eu possa descansar 2 dias. Fui lá para a Pedra de Guaratiba, praia horrível. Mas a pousada que eu fiquei, gente, uma calma, galo cantando a madrugada toda. Eu teve um dia quase deitei no banco. Não fiquei no banco da pousada dormindo, porque eu fiquei com vergonha dos outros. Mas uma calma, eu me desestressei. Minha mulher ficou doente, logo no primeiro dia. Tive que ficar cuidando dela, dando remedinho, toma remedinho, então não sei o que. Tá melhor, meu amor, não consegui dormir. Eu dormi de segunda para terça no chão. Tem ideia disso? Mas, cara, eu estava lá com ela, mas eu tirei 3 dias para me descansar. Porque tem hora que se eu me deixar, eu piro. Porque cada história é pior do que a outra. Histórias assim que tu fica difícil em pé. Você precisa estar bem resolvido. Vai ter hora que você vai dizer assim, Dalva, não vou hoje não. Uma discussão que muita gente tem, esse pastor pode tirar férias. Pastor tem que tirar férias. Porque, irmão, aguentar o que a gente aguenta. Pastor, eu venho muito durante a semana aqui da igreja, muito. E aí eu vejo, às vezes, o pastor Alex uma tarde inteira aconselhando um, aconselhando o outro. Eu digo, meu Deus, não é fácil. Gente, não é fácil não. Então vamos embora. Diz, aconselhamento é uma das partes mais importantes do tratamento de um dependente químico, pois nas questões de vida do dependente químico são reveladas. Então é um aconselhamento que o cara começa a falar. Gente, uma coisa quando eu falo que a dependência química não é o maior problema do dependente químico. Tem gente que o cara vai passar por um tratamento, vai tomar remédio, vai tomar um ansiolítico, vai ser tratado, ele vai conseguir ficar sem usar droga. Pode ser droga sintética ou não. Tem um livro, escreve aí, Cristal na Veia. Não é um livro evangélico, tem umas partes lá bem interessantes. O autor não é um autor cristão, mas foi um best-seller nos Estados Unidos, na lista do New York Times durante, eu acho que 3 meses, um dos mais vendidos, Cristal na Veia. Então, ele é um livro que a capa é vermelha, cor de sangue mesmo, Cristal na Veia. Conta a história de um dependente químico. O pai dele era um grandão em Hollywood, separado da mãe dele. Ele conta por que ele começou a usar droga, as crises que ele teve. No final do livro, né, ele conta o que Deus fez na vida dele. A gente vê até com um testemunho até de fé. Mas ele fala no final do livro como é que foram as lutas, como ele teve que ser curado de certos traumas que ele tinha com o próprio pai. Ele só conseguiu parar de usar as drogas e vai contando, olha, eu usei cristal, eu roubei, eu fiz isso. E ele muitas vezes no livro, é um relato bem claro, né, da vida desse rapaz. E ele conta coisas que mostram o quanto doía a alma dele. Não é um livro cristão, né, não é um livro evangélico, mas é um livro que mostra, então, Cristal na Veia. Se você puder, compra, joga na internet lá, Cristal na Veia. Metafetamina. Ele é viciado em metafetamina. Ele conta coisas sinistras, gente.
ele tem uma hora no livro que ele fala que ele usando cristais, ele começou a ter reações alérgicas. Não, isso aí já é o crocodile, que a pele é um tipo de. Então assim, realmente, onde aplica, a pele vai escurecendo e necrosa. Porque ela perde o olho, perde perna, vai tendo que cortar tudo porque não fica mais nada. E aí, nesse livro, ele conta os dilemas dele como pessoa. Então, gente, é o que acontece. É um livro interessante, compra ele. Então, conselheiro. Vamos embora. Então, o conselheiro é uma das partes mais importantes. Aí, pronto. O conselheiro precisa estar bem resolvido, a gente acabou de falar. As sessões de aconselhamento são para o DQ, né, o dependente químico, e não para o conselheiro. Você marcou uma sessão de aconselhamento com alguém, você não está ali para resolver seus problemas. Você está ali para resolver o problema do DQ. Estou falando isso porque eu já tive sessão, com toda a experiência que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, deu colocar minha mazela para o cara. E acho que o cara, aí que acho que ele sentiu vontade de dar um tiro no ouvido, porque o meu conselheiro está em crise, imagina eu, né? Mas eu tive que passar por isso, né? Você não está ali para ter uma sessão com o cara, você conversar com ele, para você resolver o teu problema, você está aí para resolver o problema do cara. Sim, aí eu vou falar isso daqui a pouco, né? Passa. Três. O conselheiro está para aconselhar e não mandar. Guarda uma coisa, você está ali para dar conselho. Não tem isso, né? Se o cara é uma pessoa autoritária, está ali para dizer, não, você tem que fazer isso. Não. Você está ali para dar uma luz para aquela pessoa. Você está ali para mostrar o caminho, mas você não está ali para dar ordem. Um dos nossos problemas é que no aconselhamento a gente quer dar ordem para o outro. Você não está ali, gente, você vai começar a ir para a rua, você vai fazer a anamnese, aí você vai começar a gerar um vínculo afetivo com aquela pessoa, aquele morador, porque acaba surgindo isso, você vira amigo. Eu tenho pessoas que eu me tornei amigos, com o passar do tempo. Mas eu não estou ali, gente, para fazer o cara fazer o que eu quero. Você não está ali para mandar o cara ir para a rua, sair da rua. Ele vai sair da rua se ele quiser. O cara vai parar de usar droga, não é porque você quer. Porque um dos erros de muitos conselheiros chegar e dizer assim, não, você tem que... O cara não tem que nada. E vai fazer porque ele quer. Cabe a você, como alguém que vai aconselhá-lo, a mostrar para ele quanto vai ser benéfico para ele largar a droga. Quanto vai ser benéfico voltar para casa. Mas você não tem que estar ali para dar ordem. Você não está ali para mandar. Você não está ali, eu exijo. Gente, uma das piores coisas no tratamento dependente químico é quando você vai fazer chantagem. Porque o dependente químico, ele se torna egoísta e chantagista. E o cara que cuida do dependente químico, ele muitas vezes ele se torna egoísta e chantagista. Não, eu só vou te levar você para o shopping, para lanchar, ou eu vou levar você para o cinema. Chega para o cara e fala assim, quanto tempo você não vai no cinema? Eu tenho 5 anos. Depois que eu virei morador de rua, nunca mais... Não, então olha só, eu só vou te levar para o cinema se você parar de fumar essa semana. Não é assim. Você vai levar ele para o cinema, você vai ganhar a amizade dele e você vai levar ele a largar de fumar. Só que muitas vezes a gente quer fazer a ordem inverso. Gente, o dependente químico, porta droga, manda as drogas que forem. Não adianta você tentar obrigar a fazer as coisas. Não adianta você querer empurrar ele a largar as drogas sem a vontade dele. Você precisa gerar nele a vontade de largar as drogas. Você precisa levar ele a entender o seu problema. Porque a primeira fase da dependência química é uma coisa chamada negação. Me levam para abordar alguém, quando eu vou dizer, o cara me diz assim, eu não sou viciado. Essa mulher que eu falei, que disse que tinha ódio da mãe, eu falei para ela assim, qual é o seu problema? Não, eu não sou alcoólatra, não. Eu só bebo final de semana. Eu perguntei para ela, vem cá, você se estressa quando? Só o final de semana ou todo dia? Ela me estressa todo dia. Então você bebe todo dia. Não é verdade. Eu bebo todo dia. Se você bebe todo dia, você é um alcoólatra. Eu falei para ela, você é um alcoólatra, sem vergonha na cara, não. Eu levei ela a ver que ela tem problema. É preciso ser tratada.
O nosso erro é que nós queremos empurrar para a pessoa. Então você está ali para aconselhar, na área de aconselhamento, na aula de aconselhamento, você está ali para mostrar para a pessoa a sua dificuldade. Então você precisa entender a dificuldade daquela pessoa. Você não está ali para empurrar para ela que ela tem problema. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, gente, alguma coisa, por favor. Ou você não está entendendo nada, eu vou embora, eu vou embora, chamo o Uber, eu vou embora da casa. Não, é que está querendo claro. Então, gente, o que acontece? Você está ali, não é para empurrar na goela da pessoa. Você está ali para aconselhar. Um dos nuances do aconselhamento é abrir a visão daquela pessoa. Vai levar tempo, porque o dependente químico, ele está com a sua visão de vida completamente deturpada pela droga. Foi o que eu falei agora há pouco. Não é mais aquela pessoa que existe ali. O que existe é a droga. Por que um dependente mata a mãe, mata a avó, estupra a filha? Gente, sabe por quê? Porque quem está dominando ali, além da questão espiritual, quem domina é a droga. O cara na fissura de usar a droga, um dos erros do familiar do dependente químico é a questão de dar dinheiro. Manter o vício da pessoa. Nós perdemos um menino lá, eu perdi 2 pessoas em 15 dias. Uma eu ainda tentei ajudar, a outra não consegui. Não tive contato nenhum para tentar ajudá-lo. Um deles, a mãe dava R$2.000 todo mês. Dava pagasse para mim, né? 2.000, que eu dava assistência para o rapaz. Mas gastava R$2.000 todo mês. Sabe para quê? Ele tinha sido gerente, tá, no negócio de ontem, na questão das facções, da divisão das drogas, ele era gerente da Loló, numa favela em Caxias. A mãe, para tirar ele da gerência da Loló, o que fazia? Dava R$2.000 e a casa para ele, o alimento, para ele não ir para a rua, para não traficar mais drogas. O que aconteceu? Um dia lá, a casa deles era em cima, a casa dele era embaixo. Um dia desceram, porque estava muito quieto o negócio, ele estava enforcado na sala. Ele pegou a corda, jogou lá no negócio e se enforcou, estava pendurado. O outro caso também, porque ele se enforcou na sala, o pai estava no 2º andar, só que assim, não morava lá, mas estava lá fazendo obra. Quando desceu, o rapaz estava lá enforcado. O segundo deixou uma carta, aliás, o primeiro deixou uma carta, dizendo que não aguentava mais aquela vida, ver o sofrimento dos pais e veio se matar. Mas todos dois, né? A mãe dava o dinheiro para manter a droga e o outro, a família não conseguiu administrar a situação e acabou, aconteceu o que aconteceu. Mas agora a gente tem que entender que a maioria das recaídas na dependência química, o que leva a recaída é a própria família. Por que isso, pastor? Dependente químico, vou até pedir para elas me lembrarem, agora acabei lembrando, dependente químico não deve beber Coca-Cola. Dependente químico não tem que tomar café. Dependente químico não pode beber Red Bull. Dependente químico não pode tomar Nescau. Por que isso, pastor? Porque Nescau é uma coisa que não é só a propaganda de Nescau dá energia. Achocolatado, tudo que gera nele, principalmente dependente de cocaína, não deve tomar essas coisas. Vai tomar um Nescauzinho, meu irmão, aquelas colherzinhas pequenininha, joga lá no leite, só para dar uma corzinha. É menos açúcar possível. Tudo que vai mexer com ele, gerar energia nele, principalmente no início, o cara sai do centro de recuperação, a família faz um churrasco e bota lá uma cerveja. E chama os amigos. Lá eu fiz um curso, tinha uma senhora lá que a filha dela, ela tem 2 filhas, todas as 2 filhas dependentes químicas. Uma já passou por 3 internações na Jorge Jaber. R$60 mil por baixo que ela gastou. A mulher, não, porque eu não entendo que a minha filha volta. Aí eu, que negócio, fecha seu Facebook. Foi o Facebook da moça, ela não era crente. Uma das fotos estava ela lá de biquíni, uma mulher dos 40 e poucos anos, quase 50, de biquinizinho branco, na polpa de um barco, com uma taça de vinho na mão. Aí fui vendo as fotos dela no Face. Outra foto, ela sentada numa mesa, todo mundo vendendo vinho. Outra foto, ela bebendo cerveja. Outra foto, ela fumando cigarro. Falei, gente, como é que eu vou pegar um usuário de cocaína e eu vou dizer para ele assim, a geladeira cheia de vinho,
e cerveja, ele diz assim, você não pode beber. Ela vai cair, ela vai conseguir se manter limpa? Porque a questão da dependência é que a dependência, o familiar, acabei saindo um pouco de aconselhamento, o familiar, ele é um codependente. Ele adoece tanto quanto o dependente adoece. Familiar dependente que também precisa fazer tratamento psiquiátrico. Também precisa fazer tratamento psicológico, porque senão ele pira. Uma das coisas que o familiar do dependente químico diz para ele é: você não presta, você não passa de um viciado, você tem que morrer, seu desgraçado. Isso é o vernáculo que o familiar do dependente químico usa. Se o dependente químico já tem um problema de baixa estima, se você como mãe diz que ele é um desgraçado, que ele tem que morrer, ele vai aumentar a estima como? Nunca. Então, gente, é a questão do aconselhamento. Então, o aconselhando está ali para aconselhar e não para mandar. O aconselhamento é uma via de mão dupla, é que você falou, não sei bem qual das duas, né? Quanto mais você der para ele, mais você vai receber. Tem dependente químico, eu conto a minha história. Eu digo que eu já bebi. Eu digo que eu já me prostituí. Ah, o senhor, pastor? É. Aí ele fala assim: caraca, eu posso contar para o senhor então. Ele vai mostrar ali uma pessoa que vai entendê-lo. Vai entendê-lo. Aí ele abre o verbo. Pastor, o senhor? Não. Agora você chegou lá: bom dia, tudo bem com você? Eu sou o santo dos santos, santo dos santos, a fumaça me esconde. Pronto, meu irmão, ele vai olhar assim: vou conversar com esse não, porque esse vai me jogar pedra. Então, gente, eu me exponho para eles. E eles falam assim: pastor, eu estou contando para o senhor, nunca contei para ninguém. Aí eles abrem o verbo: pastor, eu fui estuprado, eu fui estuprada, eu sofro isso, eu tenho isso. Aí eu começo a pontuar. Aí eu pego na minha anotaçãozinha, meto na minha cabecinha e começo: esse ponto aqui. Tem que trabalhar essa área aqui, agir dessa forma. Mas o aconselhamento é uma via, aí por isso que eu falei no início, que o aconselhamento é uma via de mão dupla. Aliás, você tem que estar muito bem resolvido. Porque se você não está bem resolvido nos seus problemas, nas suas nuances como pessoa, você vai chegar na hora lá e você vai pipocar. Então aí você vai ouvir coisa que você não quer. Você tem que estar bem. E a questão é que quanto mais você der, não estou falando que você tem que contar a tua vida toda. Porque o dependente químico, ele é manipulador. Eu tive um dentro da minha casa, que ficava 2 dias sem aparecer e me ligava: pastor, por favor, eu posso voltar para casa? Aí eu falava assim: você está onde? Estou em Bangu. Eu moro em Bento Ribeiro. Eu estou indo embora a pé. Eu falava que eu ia pegar ele de Uber? Não. Eu ia pegar ele de ônibus? Não. Ele vinha a pé. Chegava em casa com o pé sujo fedendo, ele vinha a pé. Pastor, seu irmão não. Ele chegava em casa: a minha mãe, o pai dela sempre é a mãe. Ele nunca assumiu que ele tinha culpa no cartório. A minha mãe bateu. Esse rapaz, ele tem problema sério porque ele não sabe quem é o pai. A mãe dele o gerou com um dos piores bandidos do Rio de Janeiro. Ele está lá, sem saber a identidade dele, de quem ele é. Mas o problema todo é que o dependente, ele é manipulador. Se você deixar, você está ali no grupo. Se você não souber agir com ele com inteligência, ele vai colocar um dos componentes do grupo um contra o outro. E vai ficar compondo a história. E vai pegar o que você falou, e vai pegar o que você não disse e vai dizer para outra pessoa. E a Gisele falou para ele que não vai dar café para ele. Só que a Gisele não estava tomando café. Mas ele vai falar para a Dalva assim: Dalva, eu posso te falar uma coisa. Aí a Dalva, com muito bom coração, vai falar assim: pode falar, meu filho. A Gisele, Dalva, estava tomando um café. E ela falou que o café estava gostoso. E ela disse para mim que não ia me dar. Aí sai a Dalva aqui e vai para a Gisele. A Gisele, a Dalva vai falar com a Gisele: Gisele, que negócio é esse?
Como é que você estava tomando café? Falando que o café era gostoso, menino. Só que ela não estava tomando café nenhum, não. Só que ele quer o café. Só que a Gisele aprendeu no curso que não pode dar café para ele, porque ele vai ficar mais agitado do que ele é. Ele vai fazer um inferno. Ele vai manipular o negócio. Pastor, eu quero essa blusa. Aí você vai dar a blusa para ele? Meu filho, você quer a blusa, você vai ter que trabalhar para ganhar. Ou então vem cá limpar aquele negócio na igreja. Nós tivemos um exemplo lá na nossa igreja, lá em Campos dos Afonso, quando nós éramos de lá, tinha o Francisco, o Chico, ele foi travesti e usuário de drogas, e era travesti mesmo, ele tinha silicone nas nádegas, silicone nos peitos, tinha um peitão grandão. E o Francisco foi pego roubando, foi preso. E no presídio, meu irmão, se homem no presídio dança, imagina travesti. E o Francisco estava preso, e ele entrou na época, na década de 80, começou a ter um trabalho de ressocialização dos presidiários. E a nossa igreja foi procurada, porque era uma igreja antiga na época, já era uma igreja antiga, tinha 40 e poucos anos, 30 e poucos anos. Procuraram a nossa igreja e falaram assim: olha, a gente precisa de um lugar para ressocializar esse presidiário, ele vai sair, precisa de um lugar. E ele foi para Campos Afonso, me lembro que foi levado para a membresia da igreja, membresia não, mas para a liderança da igreja, questão de abrir uma vaga para o Francisco. E se levou para os obreiros começaram a dar para trás, não, porque não pode, como é que pode? Botou um travesti aqui dentro da igreja, ele foi preso, pode roubar a gente. E aí o pastor Joaquim falou assim: gente, como é que pode? A gente não é crente? O que Jesus ensina? A gente tem que dar chance para a pessoa? Ele não está arrependido? E o Francisco tinha aceito Jesus no presídio. E agora, o que a gente vai fazer? Vai ficar descartando o cara? Aí levou para a reunião dos obreiros e falou assim: isso é um negócio, tudo bem, eu não posso tomar decisão sozinho, os obreiros têm que tomar decisão comigo. Vamos fazer o seguinte: o que vocês acham? A gente vai aceitar o Francisco, só que o Francisco não vai poder entrar no gabinete pastoral, nem vai poder entrar na tesouraria da igreja, nem na secretaria. Francisco limpa a igreja inteira. A igreja lá tem 3 andares de igreja. O que fizeram? O Francisco veio para a igreja. Quando chegou na igreja, ele parecia um fofão. Tem aquele personagem, aquele bochechão grandão, e te mostrou uma foto, ele com o cabelo comprido até a cintura. Tu olhava assim, era uma mulher. Só que aí cortou o cabelo, ficou aquelas bochechas grandes, e ele parou de fazer tratamento, né? A bochecha dele começou a cair. E o Francisco começou com o tempo, só limpando só a igreja, não entrava nas dependências onde tinha dinheiro da igreja, não entrava no gabinete do pastor. Você passou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês. Quando a gente viu, o Francisco estava onde? No gabinete pastoral limpando. Depois o Francisco entrou na tesouraria. Depois o Francisco entrou na secretaria da igreja. Depois o Francisco virou funcionário de confiança da igreja. Porque o Francisco havia realmente se convertido. E Deus mudou a história do Francisco. E chegou uma hora que o Francisco casou. E um dia eu achei muito engraçado que o Francisco veio me procurar, e o cara foi travesti. E veio falar: Joel, eu quero conversar contigo. Não era pastor. Eu quero conversar contigo. O que foi? Eu preocupado, falei: quero contar um negócio para você. Eu falei: ai, Senhor. Ou ele era usuário de droga. Ou que ele quer recair, ou que ele quer voltar a ser traveco de novo. Tem alguma coisa acontecendo. E falou assim: eu estou com um problema sério. O que foi? Pastor, Joel, eu estou com problema, eu não consigo parar de me masturbar. Aí eu falei: ai, que pecado. Mas eu falei: você está pensando em quê? Não, eu não paro de pensar em mulher. Eu falei: ai, o cara está curado. Jesus curou ele. Amém. Porque, meu irmão, o cara era traveco, meu irmão. Começou a só pensar em mulher. Pouco tempo depois ele casou. E eu, infelizmente, eu já não estava mais na igreja quando ele se casou. Mas o Francisco tornou, um cara que foi um presidiário, se tornou alguém de confiança da igreja. Gente, o aconselhamento é uma vida de mão dupla. Né? Não trate os outros. Né? Tenha reservas. Mas compartilhe. Se você teve uma vida pregressa, teve uma vida assim em Jesus, conte para ele, mostre quem você era, quem você foi. Respeite quem você aconselha, seja ele quem for e a situação que estiver. Não importa quem seja que você vai aconselhar. Respeite ele como pessoa.
Gente, eu encaro o traficante como se fosse alguém que nem eu. Ele pode estar com uma HK-47. Eu não trato ele com ressalva. Ai, meu Deus do céu. Eu me lembro, ano passado, a gente fez uma cruzada lá no Muquiço. Tinha um cara com fuzil, gente. Bonito aquele negócio. Tem umas armas novinhas. O cara estava com um fuzil, trançado assim na frente. Aí, a gente passou por ele, já tinha evangelizado na boca. Passamos por ele. E eu ia andar. Aí o Espírito Santo falou assim, fala com ele. Aí eu peguei, você quer uma Bíblia? Quero. Posso orar por você? Pode. Senhor Deus, meu Pai, abençoa essa vida. Eu nunca, Senhor, abençoa este comércio, não, irmão. Quando peço pode ter fechar o negócio. Mas eu orei por ele. Meu irmão, quando eu acabei de orar, o Espírito Santo falou assim, dá um abraço nele. Só que o cara estava com um fuzil aqui na frente. Rapaz, eu falei assim, posso te dar um abraço? Rapaz, ele me olhou com uma cara, tipo assim, esse pastor é maluco. Eu com um fuzil, e o cara, pastor, vem pedir para me dar um abraço. Meu irmão, quando eu abracei aquele rapaz, quando eu parei de abraçar ele, estavam as lágrimas nos olhos. Eu fui embora. Nunca mais eu vi no tráfico. Para ele, aquilo ali foi doideira. Sabe por quê? Porque os crentes passam para o inferno. Uma vez eu estava em Manguinhos, um rapaz lá que era do tráfico de drogas falou assim, pastor, os crentes, esse português correto, né? Os crentes nem evangelizam nós não. Eu olhei assim, eu fui reparar. Tinha dia que eu estava em Manguinhos, os crentes botavam a Bíblia de braço a braço e ia para a igreja. Os caras lá na boca, os caras traficando, os caras usando droga. Ninguém chamava ninguém para a igreja. Eu falei, Jesus, tem uma coisa errada. Estou esperando o que? Eles baterem na porta da igreja? Pelo amor de Deus, ora por mim. Então, gente, você está ali para aconselhar aquela pessoa e você não deve ter, gente, a situação que ele tiver. Você não está ali, você não é Deus. Você não é Jesus. Você não está ali para julgar ninguém. Você não está ali para julgar. Gente, eu já vi gente falando assim, não, está ali porque tem que pagar o que ele fez de errado. Eu digo assim, você, que um tremendo santarrão aí, o teu pecado é que nem o pecado dele. Igual, padrão, não tem pecadinho, nem tem pecadão. Mas tem gente, não, eu sou do ministério, eu sou santo. Meu irmão, caraca, eu já peguei gente assim de ministério. Eu ouço cada coisa. O cara tem uma pinta de santo, sapato bicolor. Eu conheci um pastor que ele andava, sapato bicolor, preto e branco. Cinto bicolor. Blusão bicolor, branco e preto. Cara, é uma graça. Botafoguense. Rapaz, depois eu fui descobrir que aquele homem viajava o Brasil inteiro pregando. O Ayrton Senna, uma época, bancou ele como pastor. O Ayrton Senna bancava muito missionário. Quando ele morreu, esse pastor tinha um cartão, sabe aquele cartãozinho black, sem limite? Quem deu para ele foi o Ayrton Senna. Só que depois eu fui descobrir que o pastor viajava muito. Mas a mulher dele ficava inadimplente. Os filhos inadimplentes. Ele era muito bom para pregar. Mas a vida dele, pessoal, era uma situação dele. Então respeite e aconselhe quem seja, a situação que esteja. Esteja consciente do que está fazendo. A mente do dependente químico é um campo minado. Isso é muito sério. A mente daquele que está na rua é um campo minado. Saiba pisar nas coisas. Eu já arrumei problema. Com toda a experiência que eu tenho, eu já tive hora de falar besteira. Pense antes de falar. Pense o que você diz. Não se deixe levar pelas suas emoções. Criou uma estratégia que a gente chama de estratégia de enfrentamento. Não falei ontem que eu entro na boca de fumo para pegar a camisinha. Mas eu não chego ali para julgar ninguém. Eu chego brincando, tendo um respeito, gerando um respeito neles. Porque eu sei que sei o que eu sou em Cristo. Mas eu chego para eles lá e eu chego ali de uma maneira que eu estou pisando no campo minado.
Você vai abordar uma população, uma pessoa que está na rua, situação de rua, aquilo ali é um campo minado, tá lembrando que eu falei mais cedo? Você não está ali para enfrentar ninguém. Vai dar quentinha, a pessoa diz não, não vai ficar pela, por favor, pega a minha quentinha, por favor, vou chorar. Não. Não quer? Acabou. Tá aqui. Eu me lembro que em 2013, quando eu fui entregar os kits, tinha gente que não quis. A gente chamou, moço, aqui um negócio para o senhor. Não olhei para a cara da gente, sabe o que a gente fez? Eu e Pedrinho, que foi o irmão que a diácono da minha igreja estava comigo, peguei o kit, botei do abraço, fui. Teve gente que eu vi que o cara estava alcoolizado. Aí eu botava em cima da pessoa, botava do lado, de uma forma que assim, ninguém roubasse, né? Botava debaixo de alguma coisa e ia embora. Mas quem não queria ganhar, eu não dava. Eu respeitava aquela pessoa que estava ali. Então você está ali para respeitar as pessoas, independente de que elas sejam. Você lembra aquilo ali é um campo minado. Vai ter hora que vai ser capeta, vai ter hora que vai ser a droga, e vai ter hora que vai ser a pessoa. Gente, eu falei agora uma coisa, isso é muito séria. Tem gente que está ali porque foi ruim. Sabia disso? Tem gente que está ali porque foi um péssimo pai, foi uma péssima mãe. Se o cara for um péssimo pai com os seus filhos, ele vai ser bom com você? Se tratar os outros mal, ele vai ser um lorde de igreja contigo? Não. Aí entra uma coisa chamada discernimento no espírito. Vai sair para fazer? Ore antes. Peça a Deus dê direção. Deus mostra quem você vai abordar, como você vai abordar. O que eu estou te passando aqui, muito rapidamente, é mais coisas que a gente podia falar, é o básico. O que eu falei no início desde ontem, o que eu estou ensinando para vocês em horas, eu ensino lá na minha igreja em 3 meses. Eu gasto 2 horas falando sobre anamnese. Eu gasto 2 horas falando sobre aconselhamento. Aqui eu estou aqui falando, estou olhando a hora. Eu também não quero ser cansativo com vocês. Lá eu gasto 2 horas por assunto, dando um curso de 3 meses. Aqui eu estou gastando horas. Mas quando você vai chegar lá, então, se for abordar aquela pessoa, esteja consciente que aquilo ali é um campo minado. Saiba pisar nas coisas, não na pessoa, mas da forma que você vai agir com aquela pessoa ali, para que você não crie problema. Eu me lembro, quando eu era solteiro, eu estava para casar com a minha mulher, nós estávamos até noivos. Eu fui um dia no cinema com ela. Estava dando aquele filme com Jean-Claude Van Damme, o grande dragão branco, né? Jean-Claude Van Damme e não sei o que, Yong. O cara tinha um peitão, grandão, um bração. E eu me lembro que na época eu era novinho, né? Eu tinha vindo ao cinema com a minha mulher, estava com a minha noiva, e eu ia para a igreja e vim correndo. E tinha um anel alcoólatra, eu já estava no quadro de alcoolismo muito alto. O anel andava na rua, jogado na rua. Tinha família, a família o abandonou e vivia em estado de rua, situação de rua. E o Manel lá tinha, na época, a rua tinha um lugar alto. E ela tinha uma ribanceirazinha. E o Manel estava indo muito para a ribanceira. Eu fui querer tirar o Manel de cair na ribanceira. Sabe o que o Manel fez? Ele virou a mão na minha cara, uma mão cheia de areia, que ele bateu no meu rosto. Até hoje eu luto com síndrome de violência. Eu pareço uma pessoa calma, mas pela minha infância, pelo que eu passei. E eu falo para minha mulher, se bestar eu pego um, e eu sou arriscado de matar uma pessoa. Sai do meu cérebro. Então eu tento me manter controlado, eu não tomo remédio. Já minha mulher falou para mim no psiquiatra, mas eu tento, não quero tomar calmante para não ficar muito calmão. Mas eu sou meio agitado. E minha vontade no dia era jogar o Manel lá embaixo. Ele chegou em vrate. Sabe aquela mão cheia de areia pesada? E minha vontade era pegar ele e jogar do outro lado. Minha mulher era nova convertida. Naquele dia eu ganhei um ponto com a minha esposa. Eu mostrei Jesus para ela. Mas minha vontade era jogar aquele pobre coitado. Anos depois o Manel veio a morrer. Mas gente, o que acontece? Pense nas suas ações, no que você vai fazer. Chegou lá, o cara está deitado no chão, você vai ficar, boa noite, tudo bem com você? Pô, meu irmão, não é o Viva a Noite, não é o Silvio Santos. Você não está ali para agitar o cara. Chega devagar. Não chega aquele alarido, brincando, não, chega calmo. Veja a tua redondeza. Veja quem está ali na tua localidade. Meu irmão, eu ando aqui, ando na rua, eu ando em comunidade. Primeiro que comunidade, de uma hora para outra,
E nós estávamos lá no espaço que a gente estava alugado, lá no Muquiço, e o Bob entrou. E sabe onde o Bob foi trocar tiro? Na porta da igreja, onde eu tinha alugado. Um dia eu entrei na comunidade, eu faço parte do Conselho de Segurança Pública. Eu entrei, a polícia estava lá dentro da comunidade, na rua onde eu tenho a igreja. Tinha a igreja. Meu irmão, eu entrei olhando para frente. Sabe por quê? Porque se um dos queridos policiais que me conhece do nome falasse assim, boa noite, pastor Joel, acabou meu trabalho na comunidade. E eu ia ter que voltar na mesma hora. Porque era arriscado o pessoal achar que eu era X9. Então assim, esteja consciente do que você está fazendo. Ali é um campo minado. Saiba falar. Saiba se expressar. Pense antes de falar. Um dos nossos erros é que a gente quer sair falando. Eu, gente, para fazer esse curso para vocês ontem e hoje, eu estava andando na rua pensando o que eu ia falar. Eu vou pregar, eu prego para a unção do Espírito, mas eu fico pensando o que eu vou dizer na palavra. Pense o que você vai falar. Pintou um problema, como eu vou agir? Uma coisa que eu aprendi, uma coisa chamada rota de fuga. Vai fazer trabalho de abordagem, por isso que eu falei, conheça o lugar onde você vai abordar. Gere uma rota de fuga. Vai estar na Praça Verdun, né? Pegando quentinha. Mas tem quantas esquinas na Praça Verdun? Sabe por quê? Porque pode ter lá no meio do pessoal um traficante. E o cara na hora vai tentar fazer uma coisa com você. Se você não souber uma rota de fuga, um lugar para onde você vai sair, conheça a tua geografia. Veja onde você vai. Conheça o lugar que você vai. Não entre em lugares que você não conhece. Um dos nossos erros, a gente quer fazer trabalho e nós somos muito afoitos. A gente quer chegar lá e pá, e quer fazer. Irmão, veja onde você vai. Veja qual é a geografia daquele lugar. Veja quem quer que está ali. Passe antes. Vai sair à noite para pegar cantinha na segunda-feira? Vai sair na segunda-feira? Vai sair amanhã, na segunda-feira agora? Já se programa na segunda-feira anterior? Já começa a olhar lá. Veja quem está lá. Descubra quem é fixo no espaço. Porque o que acontece? Esse dia eu estava lendo uma reportagem de um homem em Copacabana que ele vive em Copacabana há 15 anos. Ele já tem o seu ponto fixo. Ele já tem um lugar que ele pede dinheiro, ele já é conhecido de todo mundo há 15 anos. Já tem que os moradores que já dão comida para ele há vários anos. Então conheça a tua geografia, conheça o lugar onde você está. Veja quem está ali. Veja quem é que está ali. Visibilize, não sei nem se a palavra não é essa, mas veja a tua geografia. Conheça onde você vai entrar. Porque nós, às vezes, eu vou entregar quentinha na Lapa. Tu conhece a Lapa? Conhece as vielas que tem na Lapa? Sabe por que você vai lidar na Lapa? Mas tu vai entregar quentinha na Lapa. Qual é o teu público-alvo? Uma coisa que você tem que pensar também qual é o público-alvo de você entregar essa quentinha? Qual o retorno que você vai ter? Saiba que o retorno que você vai ter é médio e longo prazo. É muito difícil você ter um retorno a curto prazo. Tá bem? Passa. Então já acabou a anamnese. Tem como passar um documentário? Tem? Claro. Então se o documentário vai passar. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Pergunta alguma coisa, alguém fala alguma coisa que a minha garganta já está cansada. Fala, gente, alguém vai falar nada, alguém quer contar alguma experiência? O dependente químico, ele vai ser eternamente dependente químico. Porém, com toda a probabilidade de não ser um usuário. Sim, olha só. Aí cai no que eu falei agora mais cedo. Eu tenho duas visões. Eu tenho a visão pastoral e tenho a visão terapêutica. Como pastor, eu acredito num Deus que faz milagres. Como terapeuta, eu vejo que aquela pessoa vai ter que ter a vida toda cuidados. O dependente químico, se ele quer largar a droga, ele tem que ter uma coisa que nós chamamos de barreiras. O que são barreiras? Gente, a dependência química, como eu falei mais cedo, não é o principal problema.
O Tomé, que foi um dos meus professores, ele era prostituto. Ele vivia quem vive na prostituição era um prostituto. Ele era prostituto, alcoólatra, usuário de cocaína e ainda era bandido. Ele contou uma vez na aula, eu gostava da aula dele, porque ele era que nem eu, assim, bem transparente, falou um dia falou o seguinte: ele tinha parado de cheirar. Ele era usuário compulsivo, ele era viciado, ele parou de cheirar. Só que ele trabalhava na vargem pequena, e quando ele ia embora, ele pegava o carro dele, passava na orla da Barra, da Tijuca, tinha dia que ele estava claro, principalmente hora dia de verão, ele passava de carro na Barra, só para olhar as mulheres de biquíni. Ele passava lá e ficava. Quando ele chegava em Copacabana, ele mora dentro de Copacabana. Só que o que ele fazia? Ele passava na Avenida Atlântica. Mas ele passava na Avenida Atlântica para olhar a orla marítima? Não. Ele parava com o carro dele, no meio da rua, via as prostitutas, e ele começava a negociar um programa. Começava a negociar com a mulher. Oh, você vai sair, você faz isso, quanto é que tu cobras? Isso. Só que ele já falava de propósito no meio da rua. Quando ele estava fechando a negociação, quando a mulher ia entrar no carro, ele falava assim: eu vou parar mais à frente e a gente acaba de negociar e você entra. Só que ele parava, ele ia embora. Um dia ele falou assim: se eu pegar uma mulher dessa, botar dentro do meu carro e me levar ela para fazer sexo, eu vou voltar a usar. Ele teve que largar a prostituição e teve que largar a cocaína. Ele começou bebendo Drickdéia, estava tomando cachaça de 50 centavos. Ele podia tomar cerveja? O que ele teve que fazer na sua vida? Mudar todo o seu comportamento. Porque a droga, a dependência química, é uma doença de comportamento. Por que muita gente recai nas drogas? Porque ele não mudou o seu comportamento. É igual a dieta de emagrecimento. Sim. Eu hoje estava doido para tomar lá 2 copos de Coca-Cola. Deu. Não tomei, porque se eu não posso tomar nem um copinho, tomei um copinho lá de Guaraná, já começou a me dar um negócio na vista. Falei, não posso não. Peguei aquele bolo gostoso de pote, né, de copo, não sei, pote, copo, não sei. Eu guardei para levar para minha mulher. Chega aqui, meu amor, trouxe para você. Lembrei de você lá, aqui, uma prova do meu amor. Como o bolo que eu te dou, né? Sempre, a vez de ser receba as flores que eu te dou, assim, receba o bolo que eu te dou. Então, cheio de amor, tá? Então o que acontece, gente? O problema maior, Dalva, do dependente químico não é a droga, é o comportamento. E mudar o comportamento das pessoas cai na questão do aconselhamento. Conselhamento tem muitas nuances que a gente ia levar até 5 horas para falar. Então, assim, pega a apostila lá, entra no site www.clinicadrjorgejaber.com.br. Tem todas as aulas do curso que eu fiz, está lá. Até agora, esse mês de julho, agosto, né? Está lá. Você pode baixar, pode imprimir, que não tem problema, não tem senha, vai para todo mundo. Você vai ver lá a questão da anamnese, vai ver a questão do aconselhamento. Gente, o que leva, em muitos casos aí, questão da recaída do dependente químico, né? É a questão das barreiras que são derrubadas, as barreiras que são caídas. O cara tem problema com droga, mas tem problema com sexo. Ele tem que mudar a rotina dele de sexo. Então, um exemplo aqui, eu estava conversando com o pastor Paulo, ele atendeu uma moça, um casal de diáconos da igreja o procurou e falou assim: pastor, tem como o senhor atender minha filha? E qual o problema da sua filha? O problema da minha filha é sexo. A minha filha tem problema com sexo. E o pastor Paulo sentou com a garota para conversar, a garota tinha acho que 21 anos, e a menina transava 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, e todos os dias. E ele sentou com ela, com a menina conversar, e começaram a conversar, e ela falou assim: minha filha, você usa camisinha? Não, não uso camisinha. Você toma anticoncepcional? Não. Por que você faz tanto sexo? Porque eu gosto de fazer sexo. E se eu não faço sexo, eu me sinto mal. A minha tinha uma compulsão por sexo. Ela era uma ninfomaníaca. O namorado da menina chegava estava magro. De tanta coisa. E aí o pastor Paulo foi conversar com ela e falou assim: minha filha, olha só, você usa camisinha?
Não. Você toma anticoncepcional? Não. Eu não tenho como dizer para você que você tem que parar de fazer sexo, mas começa a usar camisinha e começa a tomar remédio. Pô, mas não dá prazer, eu não gosto. Pô, minha filha, usa camisinha. Senão você vai pegar uma criança, você vai pegar uma doença sexualmente transmissível. E a menina começou a usar camisinha. Do processo da camisinha, ele começou a trabalhar na quantidade de sexo, porque a garota não estudava, a vida da garota era fazer sexo. Começou a trabalhar em cima dela para estudar a quantidade de sexo. Agora você chega para ela e fala assim, não, você tem que parar. Você tem que ser crente. Sente Jesus como seu salvador, que ele vai tirar essa sua vontade. Ela ia parar na igreja? Não. Ele teve que começar com o quê? Tome remédio e use camisinha. Sim. Porque a pessoa, gente, que muitas vezes a gente quer, foi o que eu falei agora há pouco, você quer empurrar para a pessoa aquilo ali. E tem gente que não adianta. Há pessoas que são uma etapa. Eu tive o Paulo, o Paulo, ele era alcoólatra, a ponto de que ele chegava em casa de tão alcoolizado, ele não sabia que chegou em casa. Chegava no carro, ele tinha um Chevette, ele chegava no carro, ele dormia do lado de fora de casa, dentro do carro. Tinha dia que ele caía na varanda. Tinha dia que a Angélica abria a porta da sala e estava caindo na varanda, tão alcoolizado. O Paulo conseguiu se libertar do álcool. Rápido. Alcoólatra. Mas ele continuou fumando cigarro. Tinha culto na casa dele toda terça-feira, eu preguei lá algumas vezes. Teve um dia lá que ele já estava acho que uns 4 meses na igreja. Indo para a igreja, com culto em casa e fumando. Um belo dia lá ele se revoltou, tinha um latão de lixo, pegou uma cigarro e falou assim, a partir de hoje eu não fumo mais. Ele foi o meu discípulo. Não fumo mais. Jogou uma cigarro fora. E nunca mais ele fumou. Mas o Paulo, sabe o que eu fazia com ele? Eu saía do meu trabalho e ia para a casa dele. Para quê? Para jogar videogame. Hoje o Paulo é pastor em Rio das Ostras. Eu vesti tempo naquele ano. Hoje ele é pastor. Hoje ele cuida de outras pessoas. O problema, gente, é que nós não queremos perder tempo. Vou falar uma coisa para vocês. Vou voltar a falar isso para entrar no último assunto de hoje, eu acho que é o último assunto. Não tem uma visão de quantidade. Preze pela tua qualidade. Comece aos poucos. Comece a fazer diferença, porque muitas vezes aquele que está do teu lado, que você atingiu, vai ser o teu companheiro. E vai te ajudar no teu trabalho. E muitas vezes a gente hoje perde qualidade, porque a gente está muito focado em quantidade. Queira atingir as pessoas, mas comece com um grupo pequeno. Comece atingindo a Praça Verdun, um lugar específico. Aí tem uma ideia, que a gente tenta lembrar agora no finalzinho para comentar com vocês. Mas vamos embora lá. Tipo de tratamento, e avaliações médicas. Uma das maiores dúvidas das pessoas é sobre o tratamento do dependente químico. Seja ele um familiar